campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Missionários da Luz, A Vida no Mundo Espiritual, né? Nosso querido André Luiz, Espírito Amado, e na psicografia do nosso saudoso, agora espírito também grandioso, Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores da nossa casa amada, Francisco Xavier, nossos trabalhadores, amigos, simpatizantes, todos que vêm acompanhando os nossos trabalhos, todos os trabalhos do nosso canal. Continue acessando o nosso canal, sempre dando uma curtida. Inscrevam-se no nosso canal. Hoje, meus queridos, nós vamos ler, né, o capítulo 3. Mas antes vamos lembrar do capítulo 2, a epífise, que foi um esclarecimento grandioso, cientificamente, né, elaborado e narrado pelo Alexandre, amigo, né? Grandioso mentor que está dando instruções maravilhosas para o André e ele trazendo para nós. Coisa linda esse trabalho do capítulo 2, que a gente tem que se ater, né, em cada frase para fazer esse entendimento, né? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Olha lá, tem muita lição aqui também, né? Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse meu devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados a entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior proporção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa colaboração. E depois de longa pausa, prosseguiu: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Olha aqui, que coisa bem profunda, eu vou até repetir, é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Que lindo, né? E é uma caminhada mesmo, uma trajetória, e muito lenta mesmo, né? Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamavam o senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho um lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor, a dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo, por parte dos benfeitores invisíveis. Olha só, quem pode pensar nisso? Eles estão sempre nos dando tanta força, né? Mas é a cabecinha, né? Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. Por que será, né?
A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Olha bem isso aqui, hein? Acredito no mecanismo absoluto da realização e espero o progresso eventual e problemático, esquecido de que toda edificação da alma requer disciplina, educação e esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Nós já temos o exemplo lá no Pentecostes, né? Quando eles viram aquelas línguas de fogo e todos falavam em diversas línguas. Aquela mediunidade, aquela dedicação dos apóstolos, né? E aqui está bem claro, né? Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. O azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode atrair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital. Aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiu os canais seminíferos. Vamos ver aqui o que é isso, né? Seminífero. Pequenos canais localizados nos testículos, cujas células de suas paredes internas estão implicadas na formação dos espermatozoides. E lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo. Vamos ver. Estrutura alongada, de forma de cordão, destinada a coletar, armazenar e transportar os espermatozoides produzidos pelos testículos, no qual absorviam fanélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos o epiroqueta da Chaldim, que é o mesmo Treponema pallidum, bactéria espirilada responsável pela sífilis.
nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual. Olha, que interessante. Produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Olha o que o ser humano cria para si, com o pensamento ligado numa situação, como ele ligado no sexo, né? Tem sido cultivado por esses companheiros não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas uma leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. Recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivos no exame da fé religiosa, a pretexto de solicitar o império da razão pura na esfera da lógica. Admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Se a criatura é ligada, como ele aqui na região sexual, o que ele vai atrair? Só entidades ligadas ao sexo, atiçando, né, muito mais ainda. E vejam, né, sem ter controle nem disciplina. Olha, por isso que ele não consegue fazer o trabalho mediúnico. Ele é impedido por essas questões que envolvem o seu espírito, né? Não é falta do acompanhamento espiritual, é falta de controle, né? De equilíbrio sexual, é isso aí. Tá muito interessante essa lição. Vamos continuar. Nos novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que haviam sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava a psicografia. Observe esse amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores, muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta. Vamos ver o que é a veia porta. Grande tronco vascular que conduz ao fígado o sangue venoso.
proveniente das vísceras abdominais, ou seja, do tubo digestivo, do baço e do pâncreas. Lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos, toda a estrutura do órgão se mantinha alterada, terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos, vamos lá, refere-se à estrutura do fígado, onde se localizam os hepatocitos, células responsáveis pela secreção endócrina e exocrina daquele órgão. Como eles conseguem perceber cada detalhe, né? Os espíritos em nós, vejam só. Não foge nada, meus irmãos. Modificados, abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Vejam só, né? Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as normalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado dos seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. A cromatina é substância basófila presente no núcleo de toda célula viva, constituída essencialmente de DNA, estrutura responsável pela transmissão das características genéticas dos seres vivos. Bem interessante, né? Debalde trabalha os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de nefrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço da desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam a disposição do sistema nervoso vegetativo. E não fosse as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe talvez impossível a continuação da vida física. Vejam só, através do suor que ele bota um pouco para fora o álcool, né? Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade, tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderava de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. A psicofonia, né, meus amados? Fraquíssima luz emanava da sua organização mental, e desde o primeiro instante notava-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação, desde o duodeno ao sigmoide. Vamos ver o que é. Segmento do intestino grosso, situado entre o colo descendente e o reto. Notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique cheio de pasta de carne, caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos considerados, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Vamos ver. Estrutura anatômica situada na transição entre a porção
final do intestino delgado, chamado de íleo, e a parte inicial do intestino grosso, chamado de seco. Como eles percebem tudo, a gente fica admirada, né? Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas suas glândulas e centro nervoso trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. A comida também é vício, meus amados. A comida indisciplinada, como fala aqui, né? A gente tem que ter disciplina em tudo, né? Principalmente aqui agora vendo na mesa, né? E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas da esfera da crosta. É só ter educação, né? Educar tudo, né? Pensamento, educar o estômago, né? A boca, né? Tudo. Impressionante. A mente encarnada engalonou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra. Angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continua a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Tudo que é excesso, né, traz malefício para nós, tanto físico como espiritualmente. Bem claro, né? Bem claro. Vamos continuar. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Ó, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui?
Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu benévolo e assentou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-se, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonho edificar maravilhosos castelos, sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, e sim conquista do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciativas dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Execuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como os irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são provetosas, e ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Amados espíritos mentores, né? Que cuidam tanto da gente. Mas uma questão a gente tem que ter em mente, sempre. Nós somos médiums 24 horas por dia. Não somos só médiums na casa espírita. Isso aqui, ele não comentou, mas está bem claro, né? Está dando para a gente discernir bem isso aí, né? E nós temos que nos cuidar às 24 horas por dia, para poder atendê-los melhor, cada vez melhor, né? Para não dar tanto trabalho, né? Então, assim encerramos esse capítulo de muita lição. Continue acessando o nosso canal, meus amados, sempre dando uma curtida nos nossos programas. Quem não se inscreveu, inscreva-se, né, no nosso canal. Que Deus continue nos abençoando, nos orientando e que esses mentores continuem com essa paciência com cada um de nós. Que assim seja. Até a próxima, meus queridos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site